Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento. Este é o 11º episódio da nossa segunda temporada de podcast. Hoje aqui com uma composição ligeiramente diferente, porque não temos cá o nosso também moderador favorito, o David Gomes. Estarei cá eu a tentar carregar essa pesada herança. Rui Ribeiro, e convosco tenho o meu amigo Eduardo para comentar todas as muitas coisas que foram acontecendo ao longo desta semana de ciclismo, bem como antever aquele que será o primeiro monumento oficial, pelo menos, da temporada, que já será no próximo sábado. Eduardo, já sentes finalmente que estamos mesmo com a época de ciclismo em grande andamento? Olá Rui, olá também aos nossos ouvintes. Sim, agora podemos dizer que sim. Acho que a Strade Bianche, monumento não oficial, como deixaste aí a ideia, abriu logo ali a época mais a sério. O Tirreno e o Paris-Nice desta semana também já trouxeram aqui uma ideia também mais séria daquilo que é a época, daquilo que podemos ver dos candidatos às grandes voltas, e agora com este primeiro monumento, Milano-San Remo, corrida mais longa do calendário. Temos de facto aqui finalmente os grandes a fazerem-se à vida, porque marcar uma vitória já neste primeiro monumento é muito importante, e é um monumento sempre difícil. Vamos falar já disso, porque é um monumento muito difícil de prever vencedores. Seria muito fácil já apontar para o Gachar como grande favorito, mas temos visto que a dificuldade que ele tem tido em fazer a diferença neste monumento. E acho que é sempre um monumento muito imprevisível, e de facto vai trazer-nos aqui a emoção de sempre, a emoção no final, não é? Porque depois temos ali aqueles 200 primeiros quilómetros que são o que são. É um slow burn, não é? Eu gosto, mas vamos fazer as coisas por ordem cronológica, se calhar, ou nem por isso. Temos que optar, já que o Paris-Nice e o Tirreno Adriático ocorrem ao mesmo tempo, e muitas vezes as próprias transmissões televisivas acabam por se sobrepor. Escolhemos aqui uma para falar primeiro, e para deixarmos, se calhar, o assunto mais quente da semana, não é? Que é a prestação do João Almeida do Paris-Nice. Vamos deixá-lo para mais para a frente um bocadinho. Começar aqui por falar deste Tirreno Adriático, que não sei quanto a ti, mas acho que do meu lado acho que acabou por ter o vencedor, não diria anunciado à partida, mas que era o principal favorito, olhando à start list, não só dos concorrentes, mas também da própria equipa que o Ayuso trazia consigo na UAE. Mas não só, tivemos grandes prestações de Pidcock e um super Filippo Ganna, que nem sei se o próprio acreditava que conseguia uma prestação tão boa neste Tirreno Adriático. Sim, acho que nos surpreendeu a todos, porque de facto, olha, primeiro acho que tenho que te dizer, Rui, que esperava mais diferenças. Já tínhamos falado isto no nosso grupo, apesar de ser um percurso que para além do contrarrelógio tinha uma chegada em alto mais dura, que foi a que o Ayuso venceu, mas acreditava que pelo menos naquilo que era o Ayuso contra um Filippo Ganna, que haveria mais diferenças, coisa que acabou por não acontecer. Também muito devido a essa fantástica exibição do Ganna, que subiu com os melhores, e acho que apresentou já um grande nível para aquilo que é até o próprio Milan-San Remo. Parece-me que se aguentou muito bem nas dificuldades maiores. Obviamente também tinha ali a vantagem do contrarrelógio, e colocou-se logo numa excelente posição ao ganhar tanto tempo a todos os outros. Ainda assim defendeu-se como um leão. Acho que podemos dizer dessa forma, podemos caracterizá-lo assim, porque perdeu por 30 e poucos segundos, não é muito de facto. Mas concordo contigo, corroboro aquilo que dizias. Acho que o principal favorito acabou por vencer, um Ayuso que foi claramente o mais forte, inclusive é provando estar mais forte que o Adam Yates, quando se poderá discutir aqui uma eventual liderança para o Giro.
Acho que a UAE pareceu-me sempre muito calculista, ao contrário de outras provas em que participou durante a última semana. Pareceu-me muito calculista, controlando ali as operações e confiando que o Ayuso faria a diferença quando existisse oportunidade para tal, o que ocorreu naquela chegada em alto de sábado a Frontignano. Um Ayuso que também fez um excelente contrarrelógio, apenas batido ali por uma segunda parte de corrida, quase que à velocidade da luz do Filipe Gana, eles que até nem tinham muita diferença no ponto intermédio, mas depois o Filipe Gana fez uma segunda parte quase a voar. Por isso, a dizer que o Ayuso tinha um objetivo, não falhou, e acho que conquista o capital de confiança também dentro da equipa. E ganha aqui moral para atacar um giro em que eu acho que o bilhete da vitória deste giro vai ficar muito mais caro do que aquilo que se pensa. Temos aqui muitos candidatos. Tenho pena que o Jorgensen não seja um dos homens que vai entrar, que poderia entrar nesta batalha também pelo giro, porque acho que podia ser engraçado vê-lo lá, mas acho que o Ayuso parte aqui já com uma boa dose de favoritismo, eventualmente aqui partilhada com o Roglic, mas sai deste terreno Adriático com a confiança em alto e claramente a calar muitas bocas que se calhar já se levantavam contra ele, por isso um terreno em que a UAE vence, mais uma prova por etapas, e em que a Ayuso acho que foi o vencedor incontestável naquilo que foi o conjunto de todas as etapas. Destacar também aqui um Jonathan Millen que foi exímio naquilo que se refere às chegadas ao sprint, e também destaque. E não só que ele deu uma ajudinha Sim. muito preciosa ao Filipe Gana na última etapa. Não sei se tu viste isso ao detalhe dele, ou seja, se não fosse o Filipe Gana, o Milan a ser segundo naquele sprint intermédio em que o Gana foi buscar os segundos, o Gana não teria ultrapassado o Tiberi. E depois o Gana ajudou lançando também no sprint final. Não, dizer também que em relação ao Milan, que eventualmente também já apresenta aqui um nível até subir, porque não vamos comparar aqui o nível de subida dele com o que pelo menos o Filipe Gana demonstrou, mas a verdade é que também me pareceu aguentar-se muito bem naqueles percursos mais inclinados, naqueles momentos mais inclinados, por isso acho que também apresenta já aqui um bom nível para aquilo que Sanremo vai trazer. Não sei se vai aguentar ou não, mas pode, dependendo de como a corrida de se envolver, poderá ter aqui ser aqui um dos homens a ter em conta se chegar ao sprint, obviamente. E acho que também destacar aqui a vitória do Frederic de Vernes da Uno X, que dá uma vitória importantíssima à equipa, um conjunto de vitórias que a equipa também já traz desde o início da época, muitas delas pelo Magnus Cort, agora por um colega de equipa, e acho que acabou por marcar aqui uma excelente posição para participar no giro, para ganhar a sua wildcard, porque já não é a primeira época em que demonstram em Itália um grande nível. Por isso, eu que gosto da Uno X, fiquei extremamente contente. E acho que foi uma vitória de guerreiro mesmo. A maneira como aguentou, sim. Teve quase para ser apanhado. Foi o único, foi mesmo o único a sobreviver da fuga, não é? Não foi daqueles casos em que acabou por disputar ou em que o pelotão quase que ofereceu a vitória. Exatamente. Ou seja, foi mesmo uma resistência a fazer-se valer ali. Mas sim, e voltando um bocadinho atrás no que tu estavas a dizer, eu fui aqui consultar rapidamente aqueles sites que agregam as odds das casas de apostas, e é curioso, eu não esperava e não contava com isso, mas a verdade é que aparentemente o Juan Ayuso já é o favorito principal à vitória no Giro de Itália. Confesso também que não sei se era já antes do Tirreno Adriático, que é a primeira vez que estou a ver isto, mas acredito que não, e que isto possa ter feito alguma diferença. À frente do Roglic e do Adam Yates, que ainda assim, mesmo entrando em prova como se calhar o principal escudeiro do Juan Ayuso, parece ser o terceiro favorito à vitória. De resto, eu também concordo contigo, foi uma vitória natural, tranquila do Ayuso, sem grandes momentos de sobressalto. Boas prestações do Pidcock, o próprio Jai Hindley e o Landa na montanha também estiveram bem.
Sim, já a dar boa sequência ao que fez no Gran Caminho. Depois, se calhar, como desilusões, eu diria que o Ciccone, Sim. o próprio Adam Yates, ok, que estava um pouco a trabalhar para o Ayuso, mas não me parece que tenha feito assim muita diferença, não sei. E mesmo o Richard Eu ia Carapaz, referir todos esse. estes, todos estes acabaram atrás do Filippo Ganna na chegada em alto, Sim, e o que o é. próprio Mikel Landa, comparando com aqueles que ficaram à frente dele, que fez no sétimo lugar, ok, que está aqui também praticamente a arrancar a época, mas e até se portou bem naquela etapa de sábado. Sim, eu falo pela montanha, porque eu acredito que não fui ver aqui detalhadamente, mas Perdeu muito o tempo no Landa este tempo contrarrelógio, que claro. perde é no contrarrelógio, não é? Pois, vem quase tudo daí, que também já é tradição, se não fosse assim. É que seria de esperar. Mas deste terreno também acho que não há assim muito a dizer. Acho que foi uma edição sem aquele. Também marcada com muita chuva, muitas quedas, etapas com alguma animação no final, mas depois sem grande conclusão. O Vanderpool ainda veio aqui atacar algumas vezes, mas parece-me mais em treino para os objetivos que se avizinham do que propriamente para fazer aquelas etaponas como já chegou a fazer aqui há uns Mas anos. acho que sabes que eu acho que E também foi um terreno que não teve a dureza de outras sim, é edições. isso. Mesmo em termos de Sim, percurso, acho que foi assim um bocadinho sem sal e a corrida acabou por, eh, por, sofrer eh, disso. Né? por se traduzir exatamente por sofrer um bocadinho com isso. Mas pronto, acho que sal tivemos que chegue na outra corrida que, que, que se passou ao mesmo tempo, não é? Esta semana é sempre assim, com o Paris-Nice e o Tirreno Adriático a decorrerem ao mesmo tempo. Um Paris-Nice que, se no último episódio, que pronto, saiu um bocadinho mais tarde do que é normal, e ainda falamos aqui da vitória do João Almeida na chegada em alto da etapa 4, salvo erro, deixem-me confirmar se realmente foi na quarta, eu não Foi estou sim, aqui a sim. dizer asneiras, exatamente na etapa 4, todos estávamos com expectativas para ver o que seria o resto do Paris-Nice do João, como é que ele ia conseguir ou como é que ele iria bater-se contra o Jonas Vingegaard, sendo que nesse dia, na tal etapa 4, foi o João Almeida que levou a melhor sobre o campeão dinamarquês, mas a verdade é que essa foi a última vez que se viu essa batalha particular. A etapa 5, apesar de ok, não foi nesse dia que Jonas Vingegaard abandonou, ele apenas não partiu depois para a etapa 6, mas na etapa 5 o Jonas teve uma queda, chegou algo tonto ainda ao final. Aparentemente não houve nenhum traumatismo, nem nada do género, pelo que a equipa divulgou, apenas uma contusão, mas acho que nem conseguia usar em condições os travões das bicicletas e por aí fora. Nesse dia, João Almeida perdeu algum tempo para aquele que depois viria a ser o líder da prova, Matteo Jorgensen, e para o vencedor da etapa também, o Lenny Martinez. Depois, na etapa 6, aí sim foi a grande machadada nas aspirações de João Almeida na classificação geral, num dia em que a Visma partiu o pelotão no final de uma descida, aproveitando-se das condições meteorológicas, e colocou toda a equipa na frente, bem como uma grande parte da equipa da Ineos e mais alguns ciclistas como o Florian Leibowitz da Red Bull, o Matias Schialmosa da Lidl Trek, e nesse dia João Almeida perdeu praticamente 2 minutos para os primeiros, e terminou assim a sua luta pela vitória no Paris-Nice. Ainda tivemos outras etapas, primeiro uma com a vitória do Michael Storer em fuga pela Tudor. Aqui está uma boa luta, não é? Tudo Uno Tudor X, Uno muito bem. X, pelos wildcards. Com sorte ainda se vão safar as duas, porque pelos vistos ainda está em discussão de se alargar o número de equipas ou de wildcards atribuídos este ano nas grandes voltas. Teremos respostas nos próximos dias. Sem grandes mexidas na classificação geral neste dia, apenas com o dado surpreendente de vermos o Mats Pedersen a chegar no grupo dos favoritos numa chegada em alto, o que acabou por ser também um bocadinho marcante. E depois a clássica etapa de Nice no último dia, com vitória para o Magnus Sheffield da Ineos Grenadiers, que não vencia uma etapa no Paris-Nice há 5 ou 6 anos, se não mais, pelo que ouvi nos comentários.
e onde o João Almeida, afetado por doença, aparentemente, pelo que ele também confirmou depois nas redes sociais, voltou a perder algum tempo, desceu ao 6º posto da classificação geral, e Matteo Jorgensen, num grande dia para os americanos, porque também venceram a etapa, confirmou a vitória na classificação geral à frente de Florian Lipovitz e Thymen Arensman. Temos muita coisa, se calhar ao contrário do Tirreno Adriático, para dissecar aqui neste Paris-Nice, não é? Eduardo, queres começar por onde? O domínio da Visma mesmo sem Vingegaard? Se quiseres começar por aí, o Jorgensen bisa aqui no Sim. Paris-Nice e novamente sem ganhar nenhuma etapa. Sim, mas acho que foi de uma consistência fantástica. Acho que é um ciclista, às vezes, mais do que ter força, é preciso ser fiável, e acho que o Jorgensen é um ciclista com essas características, é absolutamente fiável. E acho que, para além de tudo aquilo que fez, acho que é muito importante destacar aquilo que foi a última etapa, a etapa de ontem, essa tal etapa clássica em Nice, com a chegada à Promenade de Langlais, em que viu-se muito cedo isolado de toda a equipa, porque já era algo que se esperava. Acho que a Ineos muito bem foi apertando junto com a Red Bull, e o desenvolvimento da corrida acabou por fazer com que, acho que era previsível, a Visma ver a maior parte dos seus ciclistas a ficarem para trás, o Jorgensen muito isolado, e quando a Ineos fez aquele movimento final de colocar o Sheffield, e acho que era o Foss também na frente, um a chegar ao outro, o Jorgensen acabou por atacar, mostrando que é um campeão também, não é? Sem medo de ir à luta, e acho que arrumou ali com qualquer hipótese que talvez aqui o Lipovitz ou o Arensman pudessem ainda perspectivar. E ele, com toda a autoridade, acabou por matar ali a corrida. Não era muito tempo no Col d'Ez, e depois a seguir na subida final, estou-me a esquecer agora o nome, podia-se fazer alguma diferença ainda, e o facto de haver também depois as bonificações no final podia acabar por ser suficiente para retirar a vitória ao Jorgensen, algo que o Jorgensen tinha feito ao McNulty na época anterior. Na época passada, exatamente. E acabou por, se calhar, pensando naquilo que tinha feito aos outros, acabou por ali naquele momento sair com toda a autoridade. E eu achei sobretudo impressionante, porque muitas vezes se fala, e com razão, não vou dizer que não, claro, porque ter colegas de equipa perto é sempre mais fácil, mas a verdade, o Jorgensen já estava sem colegas desde de equipa praticamente. É isso, desde a primeira subida, e ele não teve medo ali de dar o peito às balas, e a melhor defesa é o ataque. E depois, assim, é um ciclista profundamente conhecedor destes terrenos, porque sim, ele treina ali, mora ali, não é? É isso. Por isso acho que é a prova dele, 2 anos seguidos a ganhar. Tem um sido, Jorgensen que me parece que é um ciclista que já mostrava muita qualidade na Movistar, e desde a saída para a Visma deu um salto de qualidade gigantesco. Apresenta-se hoje em dia, na minha opinião, como um dos melhores ciclistas do mundo, porque é um all-around também, um ciclista que se dá muito bem também nas clássicas, muito forte nessas corridas de um dia. Acho que vamos ter aqui boas exibições dele nas próximas semanas. Vamos estar atentos a isso, porque de facto acho que é um Jorgensen que está com muita fome, e está em evolução contínua, e isso é importante também no ciclista. Deixa-me só fazer-te aqui uma provocação. Imagina que estavas no lugar do, sei lá, agora, quer dizer, não é o Richard Plug que o Grisha. Do Grisha. Coloca-te no lugar do Grisha. Sei que para ti não é fácil, mas colocando-te no lugar do Grisha Nierman, quem é que amanhã era dia do Tour de Flandres, em quem é que tu punhas as fichas? Era no, não é? Se calhar agora já começa a fazer um bocadinho de sentido. Falo do Tour de Flandres especificamente, por ter muita subida, e acho que ali entre o Jorgensen e o Wout van Aert, se calhar esta qualidade, consistência, a capacidade que ele tem para ler a corrida, para estar sempre nos momentos certos, que ultimamente também o Wout van Aert me parece, não sei se é falta de confiança, se é querer não estar muito metido em situações que lhe possam dar para ter uma queda ou qualquer coisa por causa dos traumas de depois não disputar as provas que lidera. Pronto,
pode estar a ser influenciado por isso, mas eu acho que o Jorgensen já se está a afirmar a esse nível. Sem dúvida. Ou seja, o salto de qualidade foi tão grande que eu já colocaria essa questão como legítima. Sim, pois é a questão da fiabilidade que eu te dizia, porque olha, repara, é um ciclista com 1,90 m, não é? Se não tivesse 70 kg deve andar lá perto. É um ciclista pesado que quem sabe um dia até também para almejar qualquer coisa na Paris-Roubaix, não é? No futuro. Sim, quem Mas sabe? falavas muito bem da Volta a Flandres, acho que é um. Não sei se de facto as fichas não podem ser aqui mudadas, mas também acho que depende muito daquilo que Van Aert puder fazer nas próximas semanas. Sim, ainda falta muita coisa Sim, até lá. mas repara, estamos a falar de um ciclista, como te disse, de 1,90 m, pesado, que facilmente passa as montanhas e faz exibições como fez ainda ontem. É um ciclista que me parece fazer boa equipa, no sentido em que deu muito bem ali com a liderança do Vingegaard enquanto ele esteve em prova, enquanto esteve capaz de lutar. Por isso acredito que foi uma contratação que não se falou muito na época passada, mas que eu acho que é daquelas que a longo prazo se está a ver como um tiro absolutamente certo. Foi na Mouche, e é um ciclista que eu acredito que não vai ficar pelos Paris-Nice. Acho que ainda vamos ver. Achas que ainda acho tem que mais para dar. Acho que ainda tem aqui mais um nível para subir. Eu acho que ele próprio já falou na possibilidade de um dia gostar de poder liderar a equipa numa grande volta. Acho que sim. Agora sem o Roglic, né? Porque Sim. Já não o tinham no ano passado, mas mesmo o próprio Kuss já liderou, claro que numas circunstâncias especiais, a Visma e venceu até uma grande volta com eles, mas a verdade é que pode abrir esse espaço, não é? Uma comparação com aquilo que foi a contratação deles para esse lugar, para esse papel que era o Whitbrooks, não é? Jorgensen, acho que neste momento estivemos a falar do Tirreno até agora e não falamos do Whitbrooks. O Whitbrooks por algum motivo, não é? Por isso, isto dizer que o Jorgensen se calhar neste momento está um nível acima para liderar a equipa comparativamente com o Whitbrooks. Obviamente que também foram contratar aqui um Simon Yates que pode assumir esse papel. Sim, verdade. Mas ainda tem algo a provar, não no ciclismo, mas nesta equipa. Sim. Obviamente. Agora não fez um terreno nada famoso também. Não, mas acho que o contexto também é distinto. Diferente, sim, é diferente. Mas é engraçado que nós, a maneira que estávamos a falar aqui do Jorgensen e nem me tinha apercebido disso até estarmos de facto a falar, porque venceu o Paris-Nice de forma autoritária. Pareceu-me claramente o melhor ciclista em prova em tudo que é os aspectos que eram importantes para vencer. Claro, ok, não estava o Vingegaard, não esteve em condições durante toda a corrida, claro, enquanto esteve, mas parece quase um mini Pogacar, não estou a dizer em termos de domínio e por aí fora, mas em termos de qualidade. Ou seja, falamos aqui que ele pode nas clássicas, e já o provou, venceu uma clássica na Bélgica no ano passado. Falamos como um possível ciclista que até nas grandes voltas pode acabar por lutar por uma prova se lhe for dada essa oportunidade. É engraçado porque se calhar há 2 anos, quando ele estava na Movistar, este cenário não era de todo plausível e pronto. E até em termos de versatilidade, não é? De polivalência. Sim, e vou dizer isto, era mais nesse prisma que estava a falar. E vou dizer isto dormindo sob o aplauso da minha consciência, como um célebre filósofo do desporto diria há pouco tempo atrás. Eventualmente em termos de versatilidade é aquele que se aproxima mais do Pogacar neste momento. Sim, se reparares um ciclista que é um putativo candidato, não é? Não digo agora, mas no futuro, a uma grande volta e que pode se bater por uma volta a Flandres, eventualmente só temos aqui o Pogacar e o próprio Jorgensen. Por isso eu acho que isso diz muito daquilo que é a sua polivalência. E eu acho que é muito prazeroso estar a falar de um ciclista com esta qualidade e com esta versatilidade, porque não é algo que apareça sempre. E depois é um ciclista que se calhar o ano passado era uma surpresa, este ano já não é. E a verdade é que o ano passado já teve também, para além das exibições, já teve resultados muito, muito interessantes. Ele também esteve muito bem no Tour, acho que fez ali uma terceira semana muito, muito favorável, e acho que esteve quase para ganhar uma etapa, não fosse o Super Pogacar, quando o Vingegaard já estava pelos arames, não é? E até teve um papel ingrato. Sim. Porque eu acredito que aí não fosse da responsabilidade dele ter tanta responsabilidade como acabou por ter. Ou seja, primeiro não houve havia outros para isso. Depois o Sepp Kuss chegou lá com todos os problemas que ele teve na época passada e ele acabou por ter mais responsabilidade
que era devida, mas pronto, ficaram aqui 5 ou 10 minutos de uma hora a Matheus Jorgensen no sexto monumento, mas a verdade é que acho que É justo, toda a justo. gente tem que estar rendida à qualidade do americano, que tem estado fortíssimo. Podemos passar já para o tema quente, o frio da semana, porque foi como tivemos as condições climatéricas durante toda a corrida do Paris-Nice. Já o falei há pouco, quando fui Pensei que já ias resumindo falar do Ben O'Connor, mas vai ficar o tema quente. não, coitado do Ben O'Connor. Ben O'Connor não, ele só funciona com o tempo quente. Ele na Vuelta vai bombar. Não, mas falar aqui do João Almeida claro que isto é muito redutor falar das coisas nestes termos, e ele também acabou a prova adoentado e com isso a afetar a sua performance, são coisas do ciclismo, e as próprias condições em que os ciclistas estiveram a correr esta semana são propícias a isso, mas foi mais uma prova em que ficou aquele amargo de boca no final, não é? Porque pensávamos, a certo momento pensávamos mesmo que poderia estar aqui a primeira vitória do João numa classificação geral pela UAE. Dizer isto assim também é um bocado esquisito. Sim. Não, já são 3 ou 3 anos na equipa e ainda não apareceu essa vitória que acho que já todos a esta altura contávamos que tivesse chegado, e se calhar não só uma. 3 anos e quarta época, não é? 3 anos e quarta época. Certo, exatamente, sim, já 3 anos já completados. Mas eu se calhar focava-me mais aqui, porque vou tirar da equação a chegada ao Rongo, não se passou praticamente nada de especial. A etapa de Nice vou pôr de lado pela questão da doença, vou pôr o foco ali na etapa, sobretudo na etapa dos abanicos, onde tudo o vento levou, não é? se quisermos fazer referências desse género. Como é que tu vês? Ou seja, não é a primeira vez que vemos o João numa situação destas, já aconteceu mesmo até num Paris-Nice também. Sim. A questão do posicionamento da equipa, entras nesse. É verdade, não tivemos imagens do momento do corte, mas também vimos lá o Schielmoza com um colega apenas, vimos lá o Lipovitz com um colega apenas, vimos lá o Maxi Schachmann sozinho, um bocado perdido, conseguiu estar lá. Ou seja, isto é tudo imputável à equipa, também é tudo imputável ao João, como muitas vezes se vê por aí, é um misto dos dois. Como é que tu vês estas constantes falhas nestes aspectos que não dependem tanto até das pernas, não é? Que acho que o João já mostrou várias vezes que tem muito boas pernas. Sim, primeiro dizer-te que já todos sabemos que no ciclismo atual já não importa só ter boas pernas, já que ter um posicionamento e uma concentração e uma leitura de corrida importante também, e sempre a um nível mais elevado, porque podes perder um objetivo importante num mau movimento, numa má decisão. Se, por exemplo, noutros esportes como o futebol, hoje em dia, não é só o talento e também o poder de decisão a fazer a diferença, no ciclismo acho que cada vez mais também esse momento de decisão faz a diferença. E acho que o João Almeida peca muito nesse aspecto. Devo dizer que, na minha visão, há que partilhar aqui responsabilidades, obviamente. O próprio Pollitt, no final da etapa, dizia que se sentia desiludido e frustrado por não ter estado bem posicionado para ajudar o João naquele momento. Por isso também diz algo do que é a estratégia. O Pollitt, eu penso que ele ainda estava num grupo atrás. Exatamente. Do grupo, ou estava pelo menos na cauda do grupo do João. Exatamente. Tentava chegar à frente. Não estava como um bloco naquele momento sequer atrás da Visma. E pronto, para comparação aqui, eu há pouco acho que não fiz referência a isso, porque depois até houve um vídeo nas redes sociais da Visma, e falando também, buscando outra vez o tema do Jorgensen, não sei se tu viste, Eduardo, que era ele no autocarro da equipa, antes da etapa, a dizer: malta, no final desta descida, aliás, no final da subida, assim, na subida em que isso ocorreu, temos de passar a subida na frente, atacar a descida sempre na frente, porque assim que chegarmos ao sopé ao final da descida,
vamos entrar em campos em estradas muito abertas, sem proteção dos dois lados, o vento pode atacar e podemos rebentar a corrida aí. Dito e feito. Agora, existe ou seja, no lado da UAE houve sequer esta preocupação, houve é este tipo de coisas que, pronto, uma pessoa não sabe, nem tem que saber. A Visma até podia nem ter posto este vídeo online e não estaríamos a discutir isto. Mas às vezes, se calhar, parece que, ou acontece tanta vez, sobretudo quando não está o Pogacar, que uma pessoa se leva a questionar se existe este cuidado, esta preocupação desta forma. Repara que nós falávamos no Tirreno de uma equipa concentrada e calculista, e agora transferimos para o país vizinho quase, não é? Para a França, e as coisas não aconteceram dessa forma. Acho que certo. Estava perfeitamente eu não diria previsível, mas já estava perfeitamente na mente de quem é fã de ciclismo que algo podia acontecer nessa etapa. Num dia em que a Visma começa sem Vingegaard, e num dia em que sentem que João Almeida, na etapa de Oron, que na altura já se falava que poderia não ter a Colmiane, mas ainda não era certo que não tivesse, e de facto parece-me a mim que a Visma temia, e a Ineos, aquilo que João Almeida pudesse fazer nessas etapas se tivesse de facto bem de saúde, e acabaram por tentar outra forma. Foi um risco, correu bem. Agora, acho inacreditável como é que a UAE, independentemente de ser João Almeida, de ser McNulty, seja quem for, não consegue meter um elemento no meio de um grupo em que leva toda a equipa da Visma e 90% da Ineos. E a Ineos foi atrás ainda do prejuízo, porque inicialmente só tinha um ou dois nesse grupo da Visma. Ou seja, perceberam aquilo que se estava a passar, responderam rapidamente, e a UAE, quando se apercebe daquilo que estava a acontecer, já não tem nada a fazer. E depois é ver também a desistência, também na altura. Não consigo perceber como é que um ciclista que no dia de ontem ataca no plano e no dia em que precisa de recuperar não se mete na frente ao trabalho. Eu gosto muito de João Almeida, mas também tenho que fazer a minha crítica. Acho que naquele dia ele tinha de ter feito alguma coisa também na frente do pelotão, desgastado ou não, colocar o peito ao vento ou não. Acho que se era para ele também tinha de ter trabalhado, coisa que eu já vi o Jorgensen fazer também, por exemplo, quando é necessário. Nesse próprio dia o Jorgensen não recuou quando foi necessário trabalhar junto da Ineos para ganhar aquela vantagem que acabaram por cavar, e não consigo perceber porque é que o João Almeida não tem de fazer isso. Agora, obviamente que isto é crónico na UAE. Eu relembro que o Pogacar em 2020, quando ganhou o primeiro Tour, a diferença que levava para o Roglic praticamente tinha sido de um corte que tinha ficado na primeira semana. Por isso foi aí que ele também acordou para a vida, e a UAE também percebeu que tinha de fazer alguma coisa nesse aspecto. Por isso isto é claramente algo quase crónico. Melhoraram quando o Pogacar está em prova. Acredito que tenham estado super atentos a esse aspecto também naquilo que foi o Tirreno, mas na equipa que participou no Paris-Nice, mais uma vez estava tudo a dormir. Eu acho inacreditável como é que uma estrutura profissional, sabendo daquilo que é o perfil do Paris-Nice, que também tem etapas crónicas naquilo que são os abanicos e os ventos cruzados, etc. Sim, a corrida é desenhada para isso. Como é que se deixam cair neste tipo de armadilhas, não é? Honestamente eu não consigo perceber como é que uma estrutura profissional que tem todos os seus dados à sua disposição, que tem analistas, que tem toda uma estrutura que analisa estes pormenores, acaba por cair nesta armadilha. Foi um João... A Visma contratou 2 podcasters, agora só um, não é? Por isso, se nos estiverem a ouvir, estamos aqui disponíveis. Mas repara, é quase inacreditável, não é? É ridículo. Verdade, como é que chegamos a este ponto? Quer dizer, ou então se o fazem e depois os ciclistas não conseguem traduzir isso para ou seja, se a análise existe e depois os ciclistas não correspondem, mas aí até há uma boa maneira de dar a volta a isso. Chegas ao final do contrato, não renovas com esses elementos porque não estão garantias. Certo, isso é fácil de tratar. O problema é que eles também dão contratos de 7 8 anos, mas isso aí, e contratam toda a gente que mexe, que sabe andar de bicicleta. O Machine está lá 7 anos, 8 anos, sim. Não, mas acho que foi uma UAE mais uma vez desconcentrada. Acho que colocou a corrida completamente a favor depois da
Roche de Garde, naquela vitória fantástica de João Almeida. Tinha o McNulty bem na geral também, depois também abandonou, mas, sim, mas podiam... mas há aquela com o que sabíamos naquela fase, e quando houve a etapa dos abanicos, na etapa do Ron podia ser interessante ver o João Almeida e o McNulty ali entre o quarto e o sétimo lugar, a fazer alguma coisa de interessante em termos de movimento nessa etapa. Obviamente que também perderam muito tempo no contrarrelógio, mais uma vez, algo que já tinha acontecido na Comunidade Valenciana, volta a acontecer aqui novamente. Eu não percebo também, das duas uma, ou o setup da Colnago foi desenhado... Mas é estranho porque eles no ano passado andaram muito. Mas a verdade é que já estão a falhar bastante. Creio que estão a falhar bastante. E a Visma parece-me que deu um passo em frente. Sim, a Cervelo parece-me que de facto este ano evoluiu nesse sentido, pelo menos naquilo que vimos até o momento, parece-me ter evoluído. Mas sabes que depois as marcas podem incidir o seu desenvolvimento tecnológico, particularmente num ciclista. Eu acho que acredito que isso possa ter acontecido especificamente no Pogacar. E eventualmente se tiverem de escolher é fácil. Sim, eventualmente o Ayuso também pode se aproximar aí nesse aspecto. Não sei se já terá essa moral toda, vamos ver. Mas sim, a verdade é que tem funcionado mas nele vai também, ganhando cada vez mais. Agora nos outros, já ganhou 2 grandes provas de uma semana. Porque se tu reparares, mesmo no Algarve, o João Almeida, o tempo que perde é no plano. Ele é o mais forte depois na subida. Ele perde para o Vingegaard quase tudo no plano. Por isso, mais uma vez, eventualmente, porque o Vingegaard não é mais pesado que o João Almeida, por isso aquilo que perdeu foi se calhar muito foi aquilo que é o setup da bicicleta. Mas isso se calhar é uma questão mais tecnológica que não é tão aqui chamada, mas também não foi tudo mal, ok? Foi um João Almeida que vai do céu. A exibição na vitória, venceu uma etapa para todos os efeitos, importante. E foi uma excelente vitória. Já comentámos aqui na semana passada. Tu não estavas cá, podes agora. Foi uma grande vitória, mas eu acho que também não é tudo positivo, ou seja, ele vai do céu ao inferno. Ao inferno não, se calhar também é grave demais estar a dizer isso dessa forma, mas diria que do céu ao nível do mar, se calhar, não é? Pôr os pés no chão muito rapidamente. Mas repara nisto, Rui, eu acho também importante dizer que o João Almeida tem aqui 3 hipóteses claras de vencer uma prova por etapas. Obviamente que só esta é que o World Tour, das 3 que eu refiro desde o início desta época. Sim. E questões de pormenor levam a que não ganhe nenhuma. Eu acho que o João Almeida precisa disto para se estabelecer e para marcar o seu estatuto. Já perdeu esse comboio. Na UAE não tenho dúvidas nenhumas que o Ayuso já está à frente dele na hierarquia da equipa. Sim. Pelo menos quanto a liderança. Sim. Depois no que é o trabalho. Eu prefiro bem mais ter o João Almeida como gregário de alguém e o Ayuso como líder do que o contrário. É interessante isso, não é? Apesar de se calhar depois avalia na estrada até poder ser ao contrário, mas é o que é, porque a personalidade ou a forma como se conseguem impor nestas situações também tem esse impacto, e a verdade é que o João até agora, sempre que foi preciso ter esse papel, tem um giro em que faz terceiro, claro, mas o Ayuso também já tem um pódio numa grande volta, só que o Ayuso tem as tais 2 vitórias em provas de uma semana, como a volta ao País Basco e o Tirreno Adriático, e o João Almeida não tem essas vitórias para sustentar. Sim, mas tem um pódio numa grande volta e tem um 4º lugar num Tour que possivelmente isso equivale a um pódio numa grande volta. Sim, eu acho... tendo em conta que ficou à frente, se calhar até uma vitória mesmo. Sim, foi o melhor dos não extraterrestres, o melhor dos terrestres. A questão é que é um João Almeida que eu acho que falta esse pormenor. Acho que falta ganhar uma prova World Tour por etapas. O ano passado também na Volta à Suíça esteve muito perto. Sim, mas também aí estava com o Adam Yates. Também. É uma coisa, porque, por exemplo, aquilo que eu digo, e é uma sensação, agora estamos na altura das sensações e das percepções, mas, ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu acho que é mais fácil para o João Almeida ter ficado em quarto na Volta à França do ano passado como gregário do Pogacar do que se ele fosse, por hipótese, líder da Lidl Trek.
Eventualmente, eu percebo o que estás a dizer. Eu Porque, percebo o que estás a ou dizer. seja, é esquisito, nem sequer faz muito sentido, mas ou seja, do ponto de vista lógico, porque ok, ele tinha um gregário, mas acho que essa obrigação dele, olha, tens que estar aqui, está aqui o Pogacar, tu pegas no Pogacar, vais atrás dele, fazes estas coisas todas, estás ali, depois se for preciso dar-lhe mais ajudinha, a verdade é que ele também não foi preciso muita no ano passado, mas dá-me uma ideia que ele é mais facilmente ou faz melhor as coisas assim do que se tiver ele que assumir a liderança. Talvez Não sei, mas porque, isto pode ser só uma talvez porque se construção. calhar ele também, quando é líder, não tem um gregário como o Pogacar tem João Almeida, não é? Pois, E também depois é provável também. podemos pegar aí na teoria das lideranças bicéfalas ou tricéfalas, ou seja o que for, É verdade, que depois não lhe é dão verdade. muito possivelmente a ajuda. Assim, não vamos só dizer também que isto é uma questão só de ajuda, porque não é. Não Sim, vamos sim, entrar por aí, não é só, mas também faz mas também parte. faz É o que parte. é. E acho que É nesses parte do momentos, problema. a determinada altura, podia ter feito muita diferença ter um gregário fiável, como o Pogacar teve em João Almeida o ano passado. Mas deixa-me dar Sim. uma nota também, também para fecharmos o tema João Almeida, que temos aí coisas para falar, mas João Almeida foi um dos 3 homens que nos últimos 3 anos conseguiu deixar Vingegaard para trás numa subida. Foi Pogacar, Pogacar, Remco, o ano passado também, deixou ficar para trás a determinada altura, numa ou 2 etapas, e ok. Não me recordo, por acaso não me sim, recordo ele disso. chegou a ficar para trás. Não sei se chegou à frente dele, mas chegou a ficar para trás, chegou a deixar para Ok, trás. certo, E, certo. e João Almeida agora, do Algarve, Ok. E o Roglic, creio sim, que mas não, Roglic, acho que não. como colegas, provavelmente só. Enquanto, ou seja, Mas na quando volta de 2023, sim, quer dizer, eu não. creio que ele não chega a nenhum, pelo menos não deixa ficar para trás em nenhuma. Não, acho que não. Estava a pensar no Angliru, mas o Houve ali aquela Angliru, o situação Vingegaard chega com o do Roglic Vingegaard e depois o ficar. Kuss é que chega atrás. Houve ali aquela situação do Vingegaard ficar inicialmente com o Kuss para não atacar a liderança dele, mas depois acabou por sair e ir colar no Roglic. Acho que não foi uma questão de É verdade. capacidade, acho que foi uma Sim, questão sim, mais sim, sim, sim. de situação de corrida. Por isso acho que esse apontamento também é importante para dar essa. E David Gaudu no Paris-Nice Também, 2022. pois, esqueci-me desse pormenor, David Godu. Pois São é, 4 então. pois é. Aliás, não, há mais. Ah, Nesse Paris-Nice o Jonas esteve muito mal, não, mas ele faz mas terceiro e acho que só fica para trás com o Godu e. Não, eu queria aqui enaltecer, obviamente. sim, claro, Queria dar aqui a moral ao João eu Almeida. percebo. Sim, mas e ainda assim, mesmo sendo isso verdade, o Vingegaard ainda não era este Vingegaard. Não Não, não era. é? Ou com este estatuto Ainda assim não é de fácil super deixá-lo para ciclista. trás em qualquer. Claro, claro, claro. E, E quando na semana passada nós todos nós não estamos aqui propriamente sim. a bater no João Almeida. Eu acho que Não, isto não, até não. esta conversa surge mais no sentido de nós queremos que seja dado esse passo em frente e às vezes depois ficamos foi frustrado. Qual foi a expressão utilizada pelo Paulo Martins? Frustrado, irritado, Uh, Enerva a maneira como João enervado. Almeida Pronto. corre, não é? Pronto, nem é a maneira como corre, mas não é a maneira como o João Almeida corre, enerva como as coisas correm ao João Sim. Almeida, porque parece que há sempre qualquer Assim coisa, qualquer coisa. e nós estamos aqui Acho que ele também nessa de tentar afugentar os é um demónios, né? ciclista que está também muito propenso neste momento a doenças. Eu sugeri ao João Almeida aqui um estágio ou um campus no Alasca ou na Sibéria, qualquer coisa, para ele se adaptar ao Certo, frio, porque certo. realmente é incrível a tendência que ele tem para adoecer durante estas provas. Eu não estou a dizer que isso é uma desculpa, porque Não, a eu até na Figueira fisiologia. estava de máscara, a Sim, verdade é essa, acredito que ele até tenha um cuidado e extra agora. a fisiologia dos corpos são diferentes. Repara que Sim, sim. a maior parte dos ciclistas que ontem terminaram tiveram nas mesmas condições, terminaram à frente dele, obviamente, sofreram as mesmas condições adversas que ele sofreu e aparentemente nenhum teve E uns o estavam impacto. lucidos, não. O McNulty sofreu mais até, porque até Sim, teve de abandonar, sim. por exemplo. É o que é, faz parte. E pronto, vamos encerrar este capítulo de João Almeida à espera de próximos episódios que penso que agora serão, mas isto também, esta malta escolhe mal as corridas. Agora o João Almeida vai correr a volta ao País Basco. Sim, Tá bem, País Basco, pronto. depois Romandia e depois Suíça. Suíça. Isto vamos estar ali um mesinho e meio sem João Almeida entre as duas provas suíças, mas pronto, vamos ver o que é que ele fará no País Ele depois Basco. É uma prova. aí nesse interregno deve fazer estágio de altitude, muito provavelmente. Sim, 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 na preparação final para o Tour. Mas a Volta ao País Basco nem é daquelas provas que eu diria que se enquadra propriamente nas características do João, mas também não sei que tipo de concorrência é que ele lá terá,
porque olhando assim de repente para a start list mais ou menos provisória, não me lembro também de Roglic, Remco, Jonas nem Pogačar anunciarem que vão fazer a corrida. Em teoria é uma boa start list para um bom resultado dele, mas teremos tempo para falar da volta ao País Vasco daqui por mais umas 2 semaninhas. Terminando este Paris-Nice, não sei se queres dar mais alguma nota final. Eu vou já dar a minha, os meus parabéns à Ineos, gostei muito de os ver correr, tentaram de todas as formas e feitios. O Tobias Foss, espetáculo, gostei muito atacou, gostei mesmo, e era isto que pelo menos eu batia, entre aspas, um bocadinho na Ineos em anos anteriores, no sentido de não se mentalizarem que já não tinham aquele que era o melhor ciclista de longe e correrem de forma muito monótona. Acho que estão a fazer o que devem fazer, táticas alternativas, atacarem, e foram premiados por isso na última etapa, e também com um pódio na classificação geral, mais o quarto lugar do Sheffield, quarto lugar do Sheffield, e ainda o Tobias Foss também foi nono, portanto excelente para a Ineos, e mais uma vez muito bem também a Astana, com 2 ciclistas no top 10, Champoussin e Terrada. Sim, e olha, 2 pontos que eu ia pegar também. O primeiro da Ineos, sim, embora às vezes de forma algo repetitiva e previsível, porque houve ali 2 etapas que foi quase uma cópia da outra, a saída do Foss. Sim, com o Gregário. Sim, mas sim, acho que se o Jorgensen não tivesse tão forte, podiam ter rentabilizado melhor a forma como ele ficou isolado tão cedo no domingo. Acabou por não acontecer porque ele não deu qualquer hipótese, mas sim, foi uma Ineos ofensiva, como há muito já não víamos de facto. Destacar também essa vitória importante da Tudor, que já falamos, o domínio do time Merlier no sprint, sem dar qualquer hipótese a ninguém. Os bons sinais também da Astana, como falavas, não só pelo Champoussin e o Terrada, mas a forma como correram também, bastante marcante, tendo em conta aquilo que tem mostrado nos últimos tempos, que não é nada, não é? Praticamente. E referi também aqui o eclipse total da Movistar e da Jayco, que quase viu-se qualquer coisa do Ivan Romeo a determinada altura, mas muito pouco para quem quer qualquer coisa do World Tour. O Castrilho por pouco ia fazendo um top 10 à Zubélia, ficou em 10º. A Luís Mendes. Exato, ficou em 11º, mas eu não me recordo de ter visto muito durante a corrida. É engraçado. E pronto, foram estas as nossas notas sobre o Paris-Nice. Pronto, é a nossa opinião. Se quiserem, interajam connosco no Twitter ou no X, ou por onde vocês quiserem, porque acho que estas coisas são giras de debater. E deixa só dizer, Rui, que força. É de facto, também para concordar um bocadinho com aquilo que disseste há pouco, aqui não é bater ou falar bem ou falar mal do João Almeida, é a nossa análise, é aquilo que nós achamos. Para quem me dera que o João Almeida ganhasse uma grande volta, é um desejo que eu tenho de facto, assim como quero ver o António Morgado ganhar um monumento, e todos nós, sendo portugueses e fãs do ciclismo, queremos que as coisas corram bem, mas acho que também não devemos deixar de apontar quando algo corre mal, em primeiro lugar acho que é a nossa análise ao ciclismo que tem de ser prioritária aquilo que é a nossa nacionalidade. Por isso, gostem ou menos, acho que tentem entender pelo menos aquilo que é a nossa opinião. Ora, e agora vamos lá para o primeiro monumento da temporada, Milano-San Remo, dia 22, ou seja, isto é daqui por 5 dias, é já no sábado. Vamos ter no mesmo dia as edições masculina e feminina. Este ano, pela primeira vez, teremos a prova feminina. Esta não terá os mesmos 300 km praticamente da masculina, terá sensivelmente metade. Começando pela masculina, depois terminamos na feminina e vamos à outra prova que se passou este fim de semana também. Fazemos essa ponte. Cipressa ou antes? Quando é que achas que ataca o Tadej Pogačar? Boa questão. Quer dizer, não é uma questão assim tão disparatada, pelo contrário. Eu acho que é no pódio só, mas se fosse Pogačar atacava no Capo Berta. Não, acho que é um Pogačar que vai tentar uma receita diferente daquela que nos 2 últimos anos não lhe trouxe qualquer proveito, porque mas qual é que achas que é a que pode dar? Porque eu acho mesmo muito complicado. É difícil.
Pois, é muito isso. difícil. Pá, A dureza da prova é pouca para ele conseguir fazer a diferença de forma significativa, pelo menos. Pelo menos é a ideia que dá. sim, eu acho que eu honestamente acreditava que o ano passado era o ano dele, na Sanremo. Acreditava que ele, ou na Cipressa ou no Poggio, que ia de facto fazer a diferença por aquilo que era o gap que ele trazia em relação a todos os outros na explosividade. Em 2023 o Van der Poel mostrou-nos precisamente o contrário. O ano passado não foi suficiente, até a preparação que a equipa fez, que endureceu a corrida logo Sim, ali mas endureceu demais. Pelo menos no ano passado foi essa a ideia com que fiquei. E depois ficaram sem gente para dar para continuidade. endurecer no Sim, sim, pódio. exatamente. Exatamente. Acho que foi o Tim Wellens que foi o último, já ia ali completamente por arames. E de facto acho que a estratégia vão mudar qualquer coisa. Acho que não vai ser. Eu acho que eles vão tentar fazer o mesmo que no ano passado, Achas? mas de forma, não, ou seja, mas de forma um bocadinho mais controlada para não chegarem à mesma situação de ali naquele espaço entre Cipressa e Poggio só terem um ciclista para além do Pogacar. Eu rebentava, Sei. eu se fosse para o Pogacar rebentava logo na Cipressa com toda a gente e arriscava tudo a ver quem é que vinha atrás e voltava a fazer a mesma Mas é receita no complicado. pódio. É complicado, não sei. É porque ainda há algum espaço entre a Cipressa e o Pódio e E não. sabes que depois é assim, a descida técnica depois do pódio pode também fazer a diferença Pode, claro, claro, e claro. o facto dele estar tão louco a descer também, não é? Porque eu acho que o Pogacar arrisca cada vez mais na descida, pode Sim, ser mas eu não acho que ele seja propriamente o melhor o descedor, sim, sim, não. sim, eu concordo contigo, mas acho que ele tem de fazer qualquer coisa diferente. Não sei se em termos de equipa se será por aí, honestamente. Acho que Não, o Narvaez eu acho que pode ser importante. Eu acho que o Narvaez vai ser o último por causa da explosividade e de uhum. conseguir se calhar dar essa eh, esse estouro de potência com o Pogacar na roda e ele depois sim arrancar a seguir. Acho que pelo menos imagino o plano a ser esse e o Velens ou provavelmente a ser o Mas se penúltimo, tiveres, por exemplo, um mas Van der Poel com o mesmo nível de potência, esse punch, não é? Do pois Narvaez, é ele isso. vai sempre seguir na roda do Sim, Pogacar. a dúvida é essa, é se conseguem quando o Pogacar arrancar conseguir ir atrás e mesmo depois poder fechar o espaço na descida, porque temos aqui ciclistas muito capazes, temos um Mohoric que eh, aquela descida para ele já vimos aqui o que Sim, ele consegue fazer. a Atenção, Pidcock. É. é a minha aposta para vencer, Uh, é o Tom Pidcock este ano. Não, estou com o feeling, eu estou a gostar muito de o ver a subir. Aguentou o Ayuso até muito tarde no terreno Adriático, está com sim, mas boas pernas nesse deixa-me sentido um e a descer é um bocadinho. demónio. Sim, a descer Por isso, é dele, não é? Mas acho que um Pogacar ao seu nível ele não vai conseguir seguir na roda. Não sei se depois eventualmente consegue recuperar na descida, mas acho que é daqueles que vai ter dificuldade. mas pois eu acharia isso se fosse uma subida de 7, 8%, agora 3, 4%, uma subida que no draft, não sei. Eu acho muito difícil fazer-se diferenças significativas no pódio, a menos que a corrida vá completamente estourada até lá. Agora, o Pidcock também às vezes tem aquele limite, parece que é Sim. daqueles ciclistas que quando em termos de endurance é muito castigado, chega ali a uma altura, leva com uma reta, acabou e se a O corrida de tanque facto fica vazio. é isso, se a corrida for endurecida desde muito de trás, isso também penso que lhe pode acontecer, mas pronto, temos também, lá está, os dois homens que andaram a brilhar esta semana, o Ganna e o Atenção ao Pedersen, também Pedersen, acho eu acho que esse é que é preciso ter cuidado. Aquilo que ele mostrou esta semana. é complicado, porque depois se o levam para a meta pode não ser fácil. O E próprio também desce Milan, muito bem, não é? Também desce muito bem sim, o sim, Pedersen. atacou a descer até, não é? O Gana No também Paris-Nice. desce muito bem. Eu não sei, opa, eu acho que o Pedersen. O Ganna eu não gostei muito de o ver descer tecnicamente no terreno. Tem muita potência e acredito que acaba a descida naquele grupo. Agora fazer a diferença a descer, Não, duvido estou a que dizer consiga. conseguir seguir no grupo, não é? Ou seja, Sim, isso sim. E ele depois se defende-se lhes muito dão, se bem. lhes dão 10 metros no plano, depois da descida, pode ser complicado E ir depois buscá-lo. acho que a Alpecin também pá, tem sempre aqui duas cabeças para jogar, não é? São duas fichas Claro. que já no passado, principalmente o ano passado, acabou por fazer toda a diferença.
e acho que podem voltar a fazê-lo, a tentar jogar com duas unidades. Obviamente que deixar só o Philipsen para a última instância, não é? Se chegar todos juntos, e tentar qualquer coisa com o Van der Poel. Acho que o facto de terem aqui duas fichas para jogar pode-lhes dar uma vantagem tática a determinada altura. Se realmente a corrida não endurecer, como tu dizias, acho que o facto de poderem aqui jogar duas estratégias diferentes, acho que lhes pode dar essa vantagem. Por isso, eu acho que esta Sanremo é qualquer coisa de imprevisível. Eu gosto muito por causa disso. Eu detesto o facto de ser tão comprida e de ter. Mas tens sempre a hipótese de ligar a televisão só quando faltarem X e ter 200 km em que é mesmo virem mostrar as camisolas. Nem vale a pena ver, é o que é. Não vale a pena estar aqui a escabotear. E depois nos últimos 50 km não sabe realmente o que é que vai acontecer. E acho que não, é espetacular por causa disso. É mesmo o momento em que é mais difícil de prever um vencedor, porque tens um leque aí de 8 ciclistas que podem perdoem-me, e de características mesmo muito diferentes, distintas, muito distintas, cada vez mais. Sim. Quem sabe o Jorgensen no futuro também não pode vir aqui dar um toquezinho, não é? Já que falávamos de Jorgensen há pouco. Pode, sim, senhor. Pronto, acho que da corrida masculina, qual é que é? Se tivesse que dizer só um nome, quem é que vais dizer? Só um nome, eu vou apostar no Pogačar, sem dúvida alguma. Sim, mas ponho logo, desculpa dizer dois, mas ponho logo o Pedersen a seguir. Ok. Eu vou para o Pidcock, mas lá está, o Pidcock será sempre um bocadinho como outsider. Mas nos últimos anos que fizemos estes. Tenho sempre tendência a torcer pelos outsiders. Nos últimos anos que fizemos estes vaticínios, deu o Alpecin, por isso também não fico desgostoso. Certo, compreendo. Por esse ponto de vista, compreendo perfeitamente. É pena não estar cá o Scaroni por causa da fratura da clavícula, porque, cuidado. Podia fazer a diferença. Bem, que isto já vai longo, sim. Já vai com quase uma hora. Vamos lá terminar isto com a Milano-Sanremo feminina da primeira edição este ano, Milano-Sanremo Dawn. Rui, deixa-me só deixar aqui uma particularidade, não sei se ias falar nisso, mas temos aqui uma primeira edição, mas isto na verdade é um regresso, porque... certo, é a primeira edição como o Tour de France Femme avec Swift. Até 2005 havia aqui a Primavera Rosa de Sanremo, que teve 7 edições na altura, algo que eu honestamente desconhecia e só percebi aqui a preparar este episódio, mas... de facto deixar essa nota que é uma primeira edição com os moldes e com o nome atual, até porque a corrida não parte de Milão, não é? Parte de Génova, ligeiramente. Sim, elas basicamente fazem o percurso dos homens a partir do Turquino. Desde a descida do Turquino, sim, exatamente. Ali, próximo de Arenzano, que é a localidade logo a seguir aos montes ali fazem só aquela parte pela costa fora. Sim, mas depois os últimos 50 km com os cabos, com a cipressa, com o Pog, é tudo igual. É exatamente igual. Aqui não se aplica aquela questão de, pronto, porque a Milano-Sanremo é a maior corrida em termos de quilometragem do calendário masculino, aqui não se aplica a mesma... Certo. A mesma lógica no calendário feminino. Ainda assim, pronto, vai ser uma corrida muito explosiva, seguramente. Há ciclistas que querem vencer e que terão de ter corridas diferentes para poderem ter hipóteses de o fazer. Tivemos uma boa antevisão com aquele que até agora era considerado, e muita gente ainda considerará provavelmente, como o primeiro monumento feminino da época, o troféu Alfredo Binda, que era sempre muito comparado à Milano-Sanremo em termos de características, porque também tem algumas subidas, até tem mais desnível acumulado ao longo da prova do que terá esta edição da Milano-Sanremo, mas o que vimos foi, e fazendo aqui a ponte para dar aqui um pouco de contexto, vimos muitos ataques de Demi Vollering, da equipa da FDJ Suez, na verdade a Evita Miosic também andou muitas vezes ao ataque, a Anna van der Breggen, a Elisa Longo Borghini, muitos ataques se viram nesta prova, mas a verdade é que nenhum acabou por colar, todos eles foram dando em nada, as ciclistas iam sendo apanhadas e a vencedora acabou por ser a Elisa Balsamo, que fez aqui o seu hat-trick, já tinha vencido em 2024 e também em 2022. Venceu ao sprint, em segundo lugar ficou a Blanca Vaz e em terceiro a Cat Ferguson, de apenas
18 anos. anos. Uma estrela em ascensão, já falamos aqui dela no podcast noutras ocasiões, mas fazer terceiro numa prova do World Tour logo E com a na dureza, sua... não é? Que esta tinha. Exatamente, e com a concorrência que tinha, ficou à frente da Marianne Sim. Vos, vamos lá ver. Por isso, e eu penso que até foi mesmo a primeira prova dela no World Tour. Do World Tour e Estou... desta época, Sim, desta sim. época sim, mas do E World do Tour World Tour, da sim, porque carreira ela vem de toda. outra. Sim, exatamente, é a primeira, exato. Portanto, é para se ter um bocadinho a noção da dimensão. Com base nisto, o que é que eu queria também transpor aqui desta prova para a Milan-San Remo feminina? Há menos dureza, achas que isso torna mais provável vermos um final ao sprint, ou o facto do pódio ser mais perto da meta, porque vamos ter o pódio a terminar a essencialmente 5,5 km da chegada, temos o pódio a terminar mais perto do que a última subida do troféu Alfredo Binda. Achas que abre aqui mais hipótese com um ataque de uma Demi Vollering, inevitavelmente, Longo Borghini, a própria Lotte Kopecky, que se calhar É a é grande aqui a incógnita, não é? ciclista que pode, sim, e que pode tentar jogar das duas formas, se bem que eu acho que o sprint dela já não é o mesmo que Sim. era há uns anos, e que, pronto, a transição dela também para uma ciclista que pode lutar por gerais e assim, sacrificou aí um bocadinho essa explosividade. E é a estreia dela na época, da Lotte Kopecky. Quem é que colocas aqui como favorita? Qual é que é o cenário que antecipas? Eu acho que Aqui ainda é mais se a difícil. masculina já é imprevisível, esta aqui, como não vimos ainda as ciclistas a correr este percurso, acho que ainda torna isto mais aberto. É muito difícil, eu acho que aqui não vou arriscar. É assim. Vais ter que dar aí um tirinho. Ok. Não, mas dizer-te que claramente o Alfredo Binda foi um ensaio para aquilo que Certo. vai acontecer no sábado. Houve aqui várias tentativas de perceber como é que respondiam as rivais em determinadas circunstâncias de corrida. Não tenho qualquer dúvida que a grande missão será eliminar as sprinters antes de que chegue ali o final e elas possam disputar. Sim, mas pegando já, Sim. desculpa Sim, interromper, força, mas força. acho que faz sentido. A Lorena Vivas, tu achas que ela não passa ao pódio, ou que há a hipótese dela não passar o pódio? A menos que seja com ataques, não é? Ou seja, por eliminação, por ela ficar para trás, achas que isso é A possível? ritmo por eliminação, acho que não. Pois é isso. Acho que se houver ataques explosivos, pode condicionar e ficar. Não quer dizer que depois não se consiga recular na descida, porque a descida é muito rápida, mas é muito técnica e pode haver aqui reculagens, apesar de ser curta. Nesse espaço. O que eu acho é que nós vamos ver uma Demi Vollering, uma Lamborghini, uma Music, uma Labus, porque é interessante isto também a FDJ poder aqui jogar várias cartas e desgastar essas unidades mais rápidas, não é? Das rivais. E tentar levá-las ao limite durante os últimos 50 km. Isso é interessante. Acho que é algo distinto da Alfredo Binda. E acho que vamos ver essas tentativas logo desde muito cedo. Acredito que a própria Van der Breggen testou ali aquela descida, aquela saída na descida do Alfredo Binda para ver o que é que poderia acontecer também no sábado, fazer um teste às rivais, e foi engraçado que criou ali uma vantagem interessante, apesar de depois também não ter resultado em nada, mas acho que também foi uma tentativa, não foi bem para ganhar Alfredo Binda, claro que se ganhasse obviamente ótimo, mas acho que foi mais um teste às rivais a ver quem é que respondia. Mas não sei, eu acho que isto é muito complicado, esta prova. Eu acho que vai ter muita emoção, acho que vai ser aqueles 50 km finais vão ser fantásticos, vão ser excelentes. Convido também os nossos ouvintes a estarem particularmente atentos a esta prova, porque acho que vai ser isso, excelente. e não há necessidade de ver os 300 km da Não, corrida nem tão pouco, masculina. mais ou menos, quando temos este espetáculo aqui, não é? É isso, e temos uma corrida que, sendo em Itália, normalmente funciona assim: as corridas da RCS, quando temos clássicas femininas e masculinas no mesmo dia, a clássica feminina acaba primeiro, e depois temos a Sim. clássica masculina a seguir. Por isso o final da corrida feminina está previsto ali entre 1h15 e as 2h menos 20 horas de Portugal. Eu diria que a corrida é capaz de ficar interessante ali a partir do 12h20, mais ou menos, que é quando é previsto que passem no Capo Berta à melhor média.
por isso a partir do meio-dia 20 vem a corrida feminina e depois passam para a masculina. masculina quando terminar a feminina, que vão bem a tempo e levam aqui uma barrigada de ciclismo, não é? de excelente ciclismo. Eu acho que, voltando ainda às favoritas, eu acho que a Elisa Balsamo sai aqui com uma moral reforçada da Alfredo Binda. Acho que foi aquela que passou melhor nos testes todos, não é? que lhe colocaram, porque ganhou e ganhou de forma autoritária no sprint. Eu vi uma Marianne Vos cheia de vontade, mas ia completamente vazia, já não tinha mais, e acho que desgastou-se muito a responder a ataques. E eu acho que isso pode acontecer. Por isso é que eu te dizia, certo. Se sim. uma FDG com a UAE da Lamborghini, por exemplo, fizerem múltiplos ataques, e volto a dizer, a FDG tem essa capacidade com bastantes elementos para isso. Se atacarem desde cedo, se aproveitarem logo desde a cipressa para atacar forte, e esgotarem completamente, se levarem ao limite as mulheres mais rápidas, podemos ter aqui a gente a chegar, nem que chegue ao sprint já muito vazias, ok? Ou seja, fazendo aqui um paralelismo com aquilo que aconteceu com a Marianne Vos no Alfredo Binda. Agora, posso apontar aqui um bocadinho para a Elisa Balsam, porque realmente acho que foi aquela que venceu o Alfredo Binda e aquela que me pareceu conseguir dar resposta a tudo, naquilo que foi a globalidade da corrida. Acho que tenho aqui uma boa hipótese, mas eu tenho sempre de apontar para a Kopecky, mesmo sabendo que é uma incógnita. Acho que é aquela que também na globalidade das suas características e aquilo que são as rivais, é aquela que tem mais all-around, não é? Aquela que consegue dar resposta a nível de punch, consegue depois também sprintar bem. Ainda que concordo contigo que o sprint dela já foi melhor, mas acho que é aquela que reúne mais condições e mais características mais fortes para combater tudo aquilo que são os obstáculos que vão surgir ao longo da prova. Por isso apontava aqui para a Kopecky com a Balsamo em segundo lugar. Em segundo lugar não, como segunda hipótese para a vitória, mas sim, acho que há aqui um conjunto. Então aqui, se nos homens temos muitos, aqui no feminino temos aqui um monte de hipóteses para acontecerem. Agora, uma coisa que eu coloco de parte é uma vitória sem chegada ao sprint. Não aposto nessa possibilidade. Contudo, se assim for, não vejo ninguém chegar a solo. Não acredito, Rui, honestamente não. Eu acho que, não sei, a SD Works eu contava ver aqui, para já ainda não temos start lists completas, é o costume, mas também não temos na corrida masculina, não é por aí desta vez, mas contava a ver a Anna van der Breggen já confirmada, aparentemente não está, para já só temos a Blanca Vaz, Helena Kekini, Lotte Kopecky e Lorena Wiebes na SD Works, porque Wiebes, Kopecky e van der Breggen, as três a correr, ia ser giro perceber quem é que corria para quem, líder, quem é que trabalhava para quem, e o que aconteceria. Eu nestas grandes corridas tenho sempre muita dificuldade em não dizer que gostava que ganhasse a Marianne Vos, porque acho que a Marianne Vos deve poder ter todo o palmarés possível e imaginário, sim. Porque ela merecia ter tido a oportunidade de correr estas corridas mais cedo, e isto para Paris-Roubaix e por aí fora. Por isso vou estar a torcer pela Marianne Vos. Mas para apostar, até que apostar em alguém seria na Lorena Wiebes, honestamente, porque acho que não são conseguidos fazer dela. Mas eu não vejo, por exemplo, um cenário em que a Balsamo possa discutir a corrida e que a Wiebes não possa. Okay. E podendo as duas discutir, eu acho que a Wiebes vai sempre bater a Elisa Balsamo, percebes? Eu percebo o que estás a dizer, no leve e no haver, e nesse caso específico eu percebo o que estás a dizer. Eu referi-me mais especificamente a Balsamo porque de facto a resposta dela no sábado foi excelente. Acho que tem uma sequência, não é? Agora, obviamente que se a Wiebes passar as dificuldades, pois é difícil não ganhar, não é? Acho que é difícil não ganhar. Aí concordo contigo. Pronto, olha, depois espero também que exista um ataque da Cedrine Kerbaol da EF Education pelo pódio abaixo, estilo Matej Mohoric. Estou a dizer isto para se alguém quiser recordar, é ver a etapa que ela venceu na Volta à França do ano passado, em que atacou na descida e
e fez uma. Não me lembro de ver muitos ciclistas, não só no pelotão feminino, com esta capacidade de descer. E se ela estiver bem e passar o pódio perto da frente, o topo do pódio perto da frente, não punha de lado que ela tentasse fazer aqui qualquer coisa semelhante. Mas vamos ver, acho que há muita imprevisibilidade. Acho que a FDJ pode tentar assumir aqui um papel de UAE na parte masculina, de tentar endurecer muito a corrida para a Vollering conseguir fazer a diferença de alguma maneira. Não vejo a missão como sendo muito fácil, até pela forma como lhes foram sempre respondendo bem no sábado. É um bocado como tu estavas a dizer, mas lá está, mais uma vez, muita imprevisibilidade. Não nos batam se nenhuma das nossas previsões não ocorrer, porque isto é. Acho que é a corrida de ciclismo mais parecida a uma roleta no casino, e pronto, não temos bem presentes todos os cenários que podem acontecer. Já falamos aqui de imensos, mas se estivéssemos a falar de todos, isto em vez de ter 1h10 que o Nuno Martins Neves já nos vai dar na cabeça, tinha 2h30 e não dá para mais, não dá para mais que isto. A sorte é que quando chega lá o Nuno já vai com menos 1 hora, não é? Certo, exato. Para ele são só 10 minutos de episódio, não é? Para ele são só 10 minutos. Não, tu acho que está tudo concluído, que seja um excelente fim de semana do Milan-San Remo, tanto no masculino como no feminino, e que aqueles 50 km finais que sejam de facto emocionantes para compensar aquilo que é o início complicado, não é? Exato, venham esses monumentos. Cá estaremos na próxima semana para dissecar tudo o que acontecerá neste monumento italiano do próximo sábado, e depois, claro, também para antever tudo aquilo que virá a seguir, porque com a Milano-San Remo e o final desta primeira parte do calendário, depois não vão faltar mais provas. Temos a volta à Catalunha a começar já na segunda-feira, mas abordaremos no próximo episódio. Vamos depois começar a ter uma série de clássicas na antecâmara da Semana Santa do Tour de Flandres e do Paris-Roubaix. Por isso, mantenham-se atentos aqui ao sexto monumento, que o que não falta é ótimo ciclismo para ver e para nos ter aqui a comentar. Até para a semana.